Professora insulta a lição de casa de menino, mas não tem ideia de quem é o pai dele. Depois de um período inteiro de aula, um garotinho chamado Camjin chegou em casa arrasado, com cabeça baixa e os olhos inundados em lágrimas. Durante seu caminho da escola até em casa, ele tinha chorado bastante. Mas qual o motivo disso? Isso aconteceu por conta do que a sua professora havia escrito numa das provas do garotinho. E aí, ficou super curioso para descobrir o que a professora escreveu de tão ruim? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo! A vida de um professor não é algo nada fácil. Se você já foi aluno, com certeza sabe disso. Não é à toa que os vemos sempre reclamando dos seus salários e o quanto o trabalho que exercem exige muito. Eles precisam preparar aulas, organizar provas e ainda lidar com pessoas de diferentes idades por pelo menos metade de seus dias. Imagine você tendo que controlar uma criança correndo pela sala de aula, com toda a energia que esses pequenos possuem. Não seria nada fácil, certo? Isso é algo que acontece todos os dias na vida de um professor ou professora que dá aula a crianças. Por causa de todos esses fatores, podemos dizer que é possível que um professor ou professora perca a paciência. Às vezes é comum, mas quando isso parece acontecer todo o tempo, se torna algo preocupante. Camjin, o garoto do qual falamos agora há pouco, tinha somente 7 anos de idade quando chegou em casa chorando depois da escola. Era apenas uma criança, mas, pelo visto, já estava tendo que lidar com uma situação bem complicada. Ele costumava ser uma criança bem doce e carinhosa, por isso seu pai não entendeu o motivo de sua professora ter sido tão grosseira com ele. Ele não acreditava que o garoto tinha realmente algo para merecer isso. Mas calma, como de fato a professora estava envolvida no choro da criança. Camjin era aluno da escola elementar Valley View, que ficava bem próxima de sua casa. Ele estudava por lá já por alguns anos, desde que era bem pequeno. Em todo o tempo que foi aluno daquele colégio, seus pais nunca tinham ouvido sequer uma reclamação sobre Camjin. No entanto, isso mudou quando o garoto se tornou aluno da segunda série. Quando chegou na nova turma com novos professores, seus pais começaram a receber algumas reclamações. A primeira vez aconteceu depois de alguns poucos meses de aula. As reclamações vinham em forma de bilhetes em atividades que o garoto realizava em sala de aula. Depois que o primeiro recado chegou, os outros foram se multiplicando praticamente todos os dias. Os pais de Camjin começaram a se perguntar se algo de errado tinha acontecido com seu filho. Por que ele tinha mudado tão repentinamente? Como ele saiu de um garoto obediente e estudioso para um desobediente que não gosta de fazer as atividades? Os pais do menino de 7 anos sempre faziam perguntas para ele, mas não conseguiam entender sua explicação do porquê estava indo tão mal na escola. Os pais até cogitaram a ideia de transferir Camjin daquele colégio. Talvez isso fosse resolver, e ele voltasse a ter o desempenho que tinha nos anos anteriores. Os pais da criança já haviam notado que ele não estava mais tão interessado nas atividades da escola. Isso, porém, era bem fácil de entender, afinal, que criança realmente prefere fazer os deveres de casa da escola do que brincar no quintal com uma coisa que ele realmente encara como divertido? Acho que a resposta para essa pergunta é quase nenhuma. Nesse ponto, a maioria das crianças é muito parecida. No entanto, por incrível que pareça, Camjin era mesmo muito interessado em suas aulas diárias. Uma das primeiras coisas que fazia ao retornar para casa era pedir para que seus pais o ajudassem a fazer as atividades que seriam entregues no outro dia. Porém, desde que começou a segunda série, esse hábito mudou, e agora ele só fazia os deveres passados para casa depois que os pais insistiam muito. Era como se Camjin tivesse desanimado do colégio. E olha que nessa etapa do colégio, as atividades são as mais simples contas de matemática e quase todo o resto são desenhos para pintar.
Se Cam-Jin já estava desanimado agora, imagine quando ele chegasse nas equações do ensino médio. Os pais começaram a pensar em alguma maneira de ajudar seu filho, mas antes precisavam entender exatamente o que estava acontecendo. Iria demorar um pouco, mas em algum momento os pais de Cam-Jin iriam entender que o problema não estava exatamente nele. Tudo mudou no dia em que Cam-Jin chegou da escola em prantos, com lágrimas escorrendo ao ponto de deixar o seu rosto molhado. É aí que voltamos ao momento que citamos na introdução do vídeo. Dessa vez, os pais do garoto de 7 anos não suportaram mais o mistério. Chris, pai de Cam-Jin, perguntou o que tinha acontecido na escola para deixá-lo naquele estado. Dessa vez, Cam-Jin não conseguia falar muito. No entanto, ele foi até a cozinha, abriu a mochila e entregou um papel para o seu pai. Chris logo notou que aquele papel se tratava de um teste escolar, ou de uma prova, como costumamos dizer. Mais precisamente, era um teste de matemática, a matéria que é o pesadelo para muitos alunos. E que nota o pequeno Cam-Jin recebeu nessa prova? Como você deve imaginar, ele não atingiu a nota máxima. Na verdade, ele passou bem longe disso. A prova era composta por contas simples de matemática, o que é normal para a segunda série da escola. Eram algumas dezenas de questões. De todas elas, Cam-Jin respondeu mais ou menos a metade, tendo acertado somente 13 delas. Realmente não era um resultado muito favorável. A professora de Cam-Jin não se contentou em corrigir a prova do garoto e colocar a nota final. Ela também adicionou um comentário para o desempenho. E isso não era novidade. Ela era acostumada a escrever coisas ruins sobre as atividades de Cam-Jin. Entretanto, dessa vez, ela exagerou a níveis absurdos. Usando uma caneta de cores fortes, ela escreveu na parte superior da folha. Absolutamente patético. Ele respondeu 13 em 3 minutos. Triste. Depois, ainda desenhou uma carinha triste ao lado da frase. Como assim? A professora estava chamando o garoto de patético? Será que ela não tinha notado o exagero? Chris ficou extremamente bravo com a situação e decidiu que tomaria as devidas providências. Aquilo não era apenas uma maneira de ensinar, era um tipo de bullying contra seu filho. Pelo menos foi isso que Chris, o pai do menino, entendeu. Professores precisam dar comentários construtivos para os seus alunos, coisa que Alyssa Hupp-Bohneck, a professora em questão, não estava fazendo. Chris logo entendeu que aquelas insistentes críticas eram o motivo por trás dos maus resultados escolares de seu filho. Pelo visto, Alyssa não era uma professora nem um pouco fácil de impressionar. Todos nós já tivemos, ou ainda temos, um professor como esse em nossa época escolar. Alyssa era a típica professora chata do colégio. Ela criticava tanto Cam-Jin que isso começou a afetar até a sua autoestima. Era horrível para Chris ver que isso estava acontecendo com seu filho de apenas 7 anos. Chris estava ardendo de raiva, mas decidiu não fazer nada com a cabeça quente. Para aliviar aquele sentimento, ele criou uma página no Facebook, onde contou toda a situação. Ele até mesmo postou uma foto do exame de seu filho, com a agressiva frase em pauta. O homem ficou surpreso quando suas postagens começaram a ficar famosas e a ser vistas por pessoas de todos os Estados Unidos. Todos estavam indignados pela atitude da professora Alyssa. Ainda mais surpreendente foi quando Chris foi informado de que as pessoas da página haviam criado uma petição para que ela fosse demitida da escola e nunca mais voltasse a dar aula naquela região. Mais de 20 mil pessoas assinaram aquela petição. Com certeza, a professora não tinha ideia que o pai de Cam-Jin fosse ter tanta influência. Essa história também chegou até o diretor e todo o conselho da escola, que começaram a investigar o assunto para entender por que a professora estava agindo daquela forma. Alyssa não estava nem um pouco interessada em esclarecer o seu lado.
ela não queria nem mesmo conversar com Chris. O pai de Cam-Jin, por sua vez, estava tão bravo que queria muito que ela fosse demitida. Os outros professores da escola Valeryville estavam ao lado da professora Alyssa, pois ainda que vissem sua atitude como horrível, eles não entendiam que era algo que merecia uma demissão. Depois da investigação da escola, foi constatado que o motivo talvez fosse que Alyssa estava grávida, o que, consequentemente, fazia com que ela ficasse mais nervosa que o normal. Como a gestação dura vários meses, ela sempre dava feedbacks negativos para Cam-Jin durante o ano. Usuários do Facebook demonstraram empatia com a situação da professora, apontando que os hormônios da gravidez podem facilmente ser os culpados por seu comportamento. Porém, ainda assim, fato é que a professora não pode trazer seus problemas pessoais para dentro da sala de aula. Afinal, os alunos não têm nada a ver com essas questões. No fim, Chris resolveu que, em respeito ao filho de Alyssa, ele não iria fazer nenhuma pressão a mais para que a mulher fosse despedida. Mesmo assim, ele tomou a decisão de tirar Cam-Jin daquela classe, apesar de não mudá-lo de escola. Com certeza a professora não sabia o impacto que tudo aquilo iria gerar, mas esperamos que ela tenha aprendido a lição. Nunca mexa com os pais de um aluno, eles podem fazer de tudo por seus filhos.